Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Nós vamos falar principalmente como o Centro de Comunicação dos Oceanos é uma série de palestras relacionadas com todos os temas vocacionados para os oceanos, para os estudos e a investigação dos oceanos. Nós vamos aqui falar hoje uma série de temas que nos são muito caros, importantes, atuais, urgentes, principalmente no caso da saúde humana e a situação dos microplásticos nos oceanos. Vou apresentar primeiramente os nossos oradores, a começar com o Dr. Paulo Mirpuri, presidente da Fundação Mirpuri, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de tornar o mundo melhor para as gerações futuras, através de projetos em diferentes áreas, como a conservação marinha, conservação da vida selvagem e também as artes cênicas, a educação e pesquisa médica, a educação e pesquisa aeronáutica e a responsabilidade social. A doutora Luísa Mirpuri, médica especializada em otorrinolaringologia e câncer de cabeça e pescoço cervical, diretora de investigação científica na Mirpuri Foundation e responsável pela pesquisa científica sobre plásticos e seus efeitos na saúde humana, que é um dos pontos que nós vamos aprofundar hoje. A doutora Maria José Rosado Costa, professora catedrática reformada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investigadora do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e autora do Livro de Peixes de Portugal, que é esta maravilhosa obra, um verdadeiro atlas sobre todas as espécies de peixes na costa portuguesa, e foi também uma das 100 cientistas homenageadas pelo Ciência Viva no Dia da Mulher, em 2017. A poluição plástica e o acúmulo interminável de microplásticos nos oceanos tem sido o tema das notícias a nível mundial, que além dos riscos evidentes que representam as espécies marinhas em geral, são também prejudiciais à saúde humana. Estudos e pesquisas científicas alertam para este complexo problema e inúmeras iniciativas de cidadania e filantropismo estão sendo levadas a cabo para consciencializar o público, os governos, a imprensa sobre esta urgente questão. Vamos assim iniciar esta palestra a abordar os efeitos danosos do plástico e microplásticos da saúde humana com a doutora Luísa Mirpuri. Então, por favor, doutora Luísa Mirpuri, a primeira pergunta que eu ia colocar para si, anualmente estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são levadas para o mar. Os microplásticos são ingeridos por várias espécies marinhas e entram na cadeia alimentar e o ser humano está no ápice dessa pirâmide. Qual a sua visão sobre essa questão agora? De facto, vivemos neste mundo moderno, implica hoje em dia um sem número de exposição a tóxicos, a químicos. E o plástico, ou melhor, os polímeros de plástico, são um tóxico major na contaminação humana. Os plásticos foram começados a produzir na década de 50, até hoje de uma maneira exponencial. Sabemos que isto não está a parar a produção de plástico, antes pelo contrário, aumenta cerca de 9% ao ano. O plástico é um material fantástico que vem dos hidrocarbonetos, óleo e petróleo e gás natural. 8% da produção de hidrocarbonetos
serve para fazer polímeros de plástico. Isto é um número astronómico e se nós pensarmos que desde o pós-guerra todo o plástico que foi produzido ainda está praticamente no nosso planeta, porque o plástico, apesar de ser fantástico, é um material que dificilmente se degrada, só se degrada com a ultravioleta e calor e a ação das marés, ondas, das marés, não é? ondas. Todo o plástico que nós produzimos até hoje, porque reciclamos apenas nos últimos anos e reciclamos apenas uma pequena percentagem, está nos ecossistemas, no solo, na água, no ar. Respiramos os microplásticos, por exemplo. E principalmente nas vias navegáveis. Nas vias navegáveis. E esse facto, essa abundância deste material feito pelo homem, que não existia há 50 anos atrás, determina a toxicidade. Também o facto de nós usarmos o plástico de uma maneira ubíqua. O plástico está omnipresente em todas as situações da nossa vida. E isso faz com que nós, humanos, tenhamos um risco perante um produto que há 50 anos não existia. E o principal é que os microplásticos, que já é a degradação total do plástico de qualquer tamanho, não é? São partículas tão pequenas, menores que 5 milímetros, o que equivale ao tamanho de uma semente de gergelim. Imagina a quantidade que a gente pode ingerir, que os peixes podem ingerir, que todas as espécies podem ingerir, não é? Essa questão da contaminação das espécies marinhas, como elas podem então afetar a nossa saúde? A principal fonte de contaminação, de facto, no ser humano é a dieta. Estamos a falar dos microplásticos, no fundo são os plásticos que estão nos oceanos, microplásticos, partículas inferiores a 5 milímetros ou mais pequenas, nanoplásticos, e esta sua dimensão dá-lhes a possibilidade de serem comidos pelo zooplâncton e desde cadeias baixas, de cadeias alimentares, na natureza há bioacumulação, biopersistência, biomagnificação e o homem está no topo da cadeia alimentar. Os microplásticos, sobretudo eles nas zonas costeiras, Mediterrâneo, mais da China, são deles afundam, são densos. Portanto, nas zonas costeiras é onde existe a maior atividade humana, consumo de peixe, mariscos, e daí a nossa contaminação. E o que é mais impactante é que o plástico no meio marinho já está a se tornar um novo habitat ecológico. Outras espécies marinhas já estão se agregando à volta desses pedaços de plástico flutuantes no meio do mar, e os cientistas chegaram inclusive a introduzir o termo plastisfera, que significa uma comunidade associada ao plástico flutuante. E isso é uma coisa completamente inédita em termos científicos, não é? Sim, isso é um novo termo da microbiologia marinha, e a possibilidade destas pequenas partículas, que nós também chamamos cavalos de Troia, pela sua perigosidade em relação à dispersão de fatores como a cólera, o vibrião colérico pode viajar numa partícula de plástico e, por exemplo, ser originário da África e viajar até à Europa. Claro, as correntes marítimas. Pelas correntes marinhas. E, no fundo, os microplásticos são pequenas partículas que têm uma periculosidade para o homem enorme. Incrível. Falando agora, quais as principais substâncias químicas tóxicas que compõem esses microplásticos, não é? E quais os efeitos na saúde humana? A gente pode falar dos fitalatos. As substâncias químicas, é preciso perceber o que é o plástico. Um polímero de plástico, nós temos mais de 5.300 diferentes polímeros de plástico. Todos eles com características físicas diferentes. E nós, quando fazemos os plásticos e os diversos objetos, misturamos-lhe químicos para dar as características de flexibilidade, rigidez, antimicrobianos. E estes químicos, quando o plástico é estressado, ou quando aquecemos uma tupperware no micro-ondas, quando deixamos a garrafa de água dentro do carro, quando compramos um carro novo, portanto, estes químicos, pelo stress a que são submetidos, têm a possibilidade, apesar de nós pensarmos que o plástico é uma coisa inerte, o plástico não é uma coisa inerte, liberta estes químicos e no fundo acabam por nos contaminar.
desde que nascemos até que morremos. E tem uma partícula incrível que é o bisfenol A. Essa é uma substância química orgânica que tem os símbolos do PVC e o PC. E é uma das que mais parece unipresente, não é? Está nos plásticos, está nas resinas, epóxis e em uma diversidade de produtos como os DVDs, os computadores, os eletrodomésticos. A reação que esse material pode ter no organismo humano é múltipla. Sim, os químicos mais frequentes usados no fabrico de polímeros de plástico são os bisfenóis, BPA, e os ftalatos, são os grupos major. E são aqueles que mais frequentemente encontramos nas urinas. Se eu medir a urina a esta assistência, certeza que vou encontrar traços de bisfenol, traços de ftalatos e até, em alguns, quantidades astronómicas, e isso determina a nossa toxicidade. O bisfenol foi descoberto como uma hormona, é uma hormona feminina, é um estrogénio, e agora todos nós imaginamos estar a consumir estrogénios diariamente. Para o corpo humano é uma coisa impensável. Nós chamamos-lhe xenoestrogénios, são estrogénios que vêm de fora e que imitam exatamente as nossas hormonas. Tem a particularidade, em grupos de risco, como as mulheres grávidas e as crianças, de passar a barreira placentar e criar alterações no feto, portanto, e criar um sem número de doenças. Nossa, é incrível a proliferação que está acontecendo. A situação atual dessa contaminação plástica também está a causar a questão cânceres mais raros, que eram mais raros antes, estão surgindo mais precocemente também, com mais frequência e com mais precocidade. Sim, se virmos a ficha destas substâncias, muitas delas são carcinogénicas, mutagénicas e reprotóxicas, isoladamente. Só que nós estamos expostos, como humanos, diariamente a quantidades crónicas destas substâncias. E isso vai determinar o risco que nós temos. Nós sabemos que fumar faz mal, mas quando o tabaco começou a aparecer, não sabíamos que causava doenças. E com o plástico é um tóxico silencioso. Nós estamos expostos, desde os colchões onde dormimos em poliuretano, desde as esponjas de cozinha, uma esponja de cozinha, poliuretano, tem tolueno. Tolueno é um carcinogénio. As resinas epóxi, os copos de café do Starbucks, poliestireno, o estireno é um carcinogénio. E quando aquecido, o estireno passa para o café. Portanto, nós estamos a beber estireno com café. Com café. Adoçado com estireno, basicamente. Isto é uma coisa crónica e silenciosa, mas que se pode monitorizar. E que está presente em lugares quase que insuspeitáveis. O cidadão comum, a pessoa normal que anda pela rua e consome as suas coisas e faz a sua vida, ela está sendo bombardeada, literalmente, com uma série de partículas invisíveis, porque ela está consumindo coisas onde está presente, está utilizando coisas onde essas substâncias estão presentes e não está sabendo disso. E não está sabendo disso. Por isso é que a ciência deve ser promotora de dados científicos para que as pessoas consigam fazer melhores escolhas quando consomem. Nós, quando consumimos, devemos saber que aquele produto que trazemos para casa tem um sem número de substâncias. E nós vivemos uma vida moderna, vamos aos supermercados e trazemos tóxicos para casa. E se tivermos filhos e filhos pequenos e meninas em idade de procriar, a primeira coisa que nós fazemos é, por exemplo, num quarto do bebê, é lindar o quarto com tudo, não é? Quando a carpete é nylon, compramos peluches que são nylon, portanto são fibras de plástico que estão revestidas, por exemplo, por retardadores da chama, por químicos que são inalados. Os ftalatos são inalados pelas crianças. Nós, quando compramos, por exemplo, um casaco de plástico, uma gabardine, cheira a quê? Cheira a plástico. Isso não é, esse produto volátil são ftalatos, que são tóxicos. E estamos a respirá-los. E, por exemplo, na questão da área da beleza e dos produtos de limpeza facial, os produtos cosméticos em geral,
ali há uma série de medidas que a gente pode tomar para nos protegermos, né? A doutora pode enumerar essas questões? Quase todos e praticamente todos os produtos de higiene pessoal e cosméticos têm plásticos. Não estamos a falar dos microbeds ou das microsferas, porque essas já estão proibidas pelas algumas diretrizes da Comunidade Europeia. Mas o shampoo, o gel de banho, porquê usar um gel de banho? Porque é mais prático, nós podemos usar um sabonete. Nos cosméticos, é que o plástico é uma coisa muito boa para absorver as fragrâncias, os químicos. O plástico, as bolinhas de plástico que não se veem, que estão nos cosméticos, elas absorvem, têm um poder de absorção, poder químico e físico, e são ótimas para os cosméticos. Portanto, para que usar tanto cosmético? Procurar ler os rótulos e procurar produtos que não tenham poliéster, polietileno e muitos deles. É uma atitude, o cidadão passa a ter que estar muito mais alerta em tudo que vê, tudo que consome, tudo que toca, praticamente. Nós, se quisermos comparar com os pesticidas, toda a gente sabe que os pesticidas são péssimos, são maus, ninguém quer ingerir pesticidas. Mas trazemos para casa tóxicos muito mais nocivos e muito mais quantidade, e isso determina um risco de nós termos doenças. Eu, por exemplo, eventualmente ter um câncer da mama ou de um homem ter um câncer da próstata, por causa do consumo, por exemplo, exagerado de bisfenol. Pronto, já por aí já é um fator de risco imenso e a pessoa nem está percebendo. E a pessoa nem está percebendo. Obrigada, doutora Luísa. Por favor, posso passar o microfone agora para a doutora Maria José Costa? Nós temos um link no assunto da doutora Luísa e da doutora Maria José Costa. A doutora Maria José Costa, como eu falei, é professora catedrática na Universidade de Lisboa, especializada na ciência de ictiologia, nos estudos dos peixes, publicou esse maravilhoso livro, que é um atlas sobre os peixes de Portugal. E eu ia perguntar para a doutora, há cada vez mais interesse da parte dos cientistas pelos peixes, pela pesca e por tudo que envolve a temática do mar. Por que isso está acontecendo agora? Bem, primeiro eu queria começar por agradecer à doutora Nissa Rola, à Fundação, o estar aqui presente, o terem-me convidado, cumprimentar também a assistência e gostaria de dizer que... Está longe. Gostaria de dizer que, pronto, a temática do mar está cada vez seduz mais as pessoas, e é uma coisa que me irrita profundamente, é saber que sabemos muito mais sobre o espaço do que sobre o mar. Só para vos dar um exemplo, há pouco tempo, nos anos 70, foi descoberta uma espécie nova de tubarão e que só atinge as dimensões de quase 6 metros. Portanto, estão a ver, andamos um bocado distraídos, não é? Porque quando nós encontramos um tubarão, portanto, hoje é uma espécie bastante rara, quer dizer, conhecem-se 100 exemplares, até à data conseguiram observar-se 100 exemplares, o que não quer dizer que existam só 100 exemplares. Portanto, durante todo o tempo existem realmente espécies novas. Eu pessoalmente até tenho, como aliás o Dr. Paulo dedicaram-lhe uma espécie, a mim dedicaram-me também uma espécie de peixe da Ilha da Reunião, que é o Samaris costa, que é uma espécie de linguado, é um peixe chato, do fundo. Como eu digo sempre, como eu sou muito chata, tinham de me dedicar um amigo meu e colega francês que me dedicou essa espécie de peixe. E aqui em Portugal, esse interesse pelo mar, pelo estudo dos peixes e pelo ambiente marinho também é relevante. É muito importante. Nós, quando eu comecei, já há muitos anos... Pioneira? Não, pioneiros, houve alguns antes de mim, mas pronto, era das poucas pessoas. Eu tive de fazer o doutoramento para Paris, porque cá era complicado, mas sobre peixes, até sobre os peixes do estuário do Tejo. Foi o meu doutoramento, era Ecologie des poissons de l'estuaire du Tage. E depois... Que parece quase poesia, não é? É quase. Não é? E entretanto, porque os peixes é um mundo fascinante, não só para mim, como todas as pessoas que gostam do mar, sabem que os peixes é uma coisa fascinante. E eu lembro que na altura nós usávamos para identificar as espécies a rolanda. A rolanda era quase uma bíblia.
a Rolanda, uma senhora que fez nos anos 50, fez um livro sobre os peixes de Portugal, continental e ilhas adjacentes. E nós, aos nossos alunos, depois, eu utilizava livros, até livros franceses também, dos Beauchot, uns colegas nossos franceses, marido e mulher, que tinham uns livros muito interessantes, mas em Portugal. Usava-se sobretudo aquilo, e daí eu achava que havia a necessidade, só que demorou algum tempo a escrever o livro. E o curioso é que esse interesse pelo mar não é frequentemente acompanhado pelo conhecimento. Por exemplo, em Portugal, apesar de possuir a maior zona marítima da União Europeia, a ZE, isso não que se reflete na existência de uma quantidade imensa de espécies, não é? Há um grande desconhecimento ainda, sobretudo pelo grande público, dessa riqueza que está mesmo aos nossos pés, literalmente, não é? Eu penso que atualmente as coisas estão a melhorar bastante, porque há uma divulgação, até inclusive o oceanário também chamou mais a atenção, as vossas palestras, tudo isto realmente existe atualmente, e existem também jovens que se dedicam ao estudo. Estou aqui a ver aqui uma jovem colega minha da Aveiro, que se dedicam ao estudo do mar de um modo geral, e portanto as coisas estão a melhorar bastante, mas existe um grande desconhecimento, e não só em Portugal, é a nível mundial, como digo, conhece mais do espaço que do mar, quer dizer, né? E falando desse livro, além de ser o primeiro livro de peixes com ilustrações abrangendo todas as espécies aqui em Portugal, existente em Portugal, os desenhos são da autoria do Dr. Pedro Salgado, umas ilustrações maravilhosas, como vocês podem ver só pela capa do livro, a gente já imagina. E as fotos são do Dr. Emanuel Gonçalves, que ambos são biólogos marinhos. Então houve aqui uma sinergia. Foram os dois meus alunos. Olha que incrível. Eu agora já quase toda a gente foi meu aluno. Incrível. E é incrível que para cada espécie das 1.103 espécies existentes em Portugal, apresenta todo o estatuto de conservação, é uma ficha técnica, não é? Tipo uma biografia de cada uma das espécies. Eu primeiro até pretendi fazer um livro exclusivamente científico, mas depois achei que, como há um interesse cada vez maior e tive a oportunidade de ter apoios para o livro, achei que deveria fazer uma coisa que é um livro de divulgação científica, mas como é muito bonito, as pessoas sentem-se atraídas. Eu digo sempre também na brincadeira que o livro é bonito, mas a culpa não é minha, porque eu só escrevi os desenhos do Pedro Salgado, que realmente é um ilustrador fabuloso. É uma maravilha. E eles, quando nos Estados Unidos fez o mestrado, eles são os dois biólogos marinhos. O Manuel é meu colega, professor no ISPA, e agora é administrador da Fundação Oceanos. Mas o Pedro Salgado, na altura, quando estava nos Estados Unidos, ganhou o prémio do melhor ilustrador científico na altura do mestrado dele. Ele fez lá o mestrado. Porquê, mas realmente é fabuloso. Porquê. E no livro fala-se muito sobre a questão da reprodução dos peixes, a importância que isso representa também para a gestão dos estoques, para a pesca. Poderia detalhar esse aspecto para a gente? É assim, obviamente, se os peixes não se reproduzem, os estoques não são os estoques, ou mananciais em português, não são recuperados. Agora, acontece que até os produtos químicos, sabe-se atualmente o TBT, o tributylstânio, que a nível de gastrópodes, os gastrópodes, para quem não são os búzios, a nível de gastrópodes, descobriu-se, por exemplo, que os machos, que as fêmeas se transformavam em machos, em certos gastrópodes. Portanto, que desenvolviam um pénis e, portanto, transformavam-se. De sexo. E em certos peixes também acontece isso. Está a ver que isso vai limitar, se uma população é só masculina, é um bocado problemático, não vai dar certo. Não vai dar muito certo. E então, todos esse tipo, e a reprodução também tem interesse porque os peixes é um mundo, a nível de reprodução podem ser, no modo geral são ovíparos, mas, quer dizer, põem ovos, não é? Põem ovos na coluna d'água, todos nós sabemos, os ovos na coluna, os machos põem, as fêmeas põem os ovos, os machos fecundam-nos com o esperma, e daí, pronto, sobreviverem, do modo geral,
acontece isso. Mas, por exemplo, nos peixes cartilagíneos, que são os tubarões e as raias, acontece que a fecundação é interna e há muitos que são vivíparos, por exemplo, e têm coisas, podem ter placenta ou não ter placenta, e tem uma coisa muito engraçada que às vezes há canibalismo a nível Da própria espécie. da própria espécie dentro do útero materno. Os jovens mais fortes comem os mais fracos, ou comem às vezes os ovos que são ainda, mas podem comer os juvenis. Isso eu achei um pouquinho chocante até, não é? Porque, puxa vida, É a vida. é a vida, é a cadeia alimentar. Mas eles podem tanto comer dentro da própria área da placenta, ou mesmo ao nascimento. Acontece isso também, ou é só mesmo no processo de desenvolvimento dos fetos? O processo de desenvolvimento, nos cartilagíneos é no processo de desenvolvimento. Agora, tem coisas muito interessantes também, é que, por exemplo, eu digo também, costumava dizer aos meus alunos, e agora aproveito a oportunidade para dizer também, que os cavalos marinhos, para mim, é o símbolo da emancipação feminina. Porque os cavalos marinhos, toda a gente está a ver o que é os cavalos marinhos, e depois há naquela família, é uma família signativa, para quem não interessa muito, mas tem uns que os ingleses chamam-lhe os pipefish, parecem mesmo realmente, nós chamamos de trompeteiros. É aqueles que têm uma boquinha assim, não é? E esses peixes têm os machos e as fêmeas nos cavalos marinhos unem-se pela cauda, e depois a fêmea vai depositando os óvulos no macho, que tem uma bolsa marsupial e vai-os acamando e vem. Exatamente, porque não é uma bolsa marsupial também. O processo dentro. E depois quando eles estão ali, e depois nascem, ao contrário dos outros peixes, do modo geral, que nascem como forma de larvas, o ictioplâncton, não. Ali nascem mesmo os cavalos marinhos pequeninos. Eu, por acaso, já assisti na Rábida. Infelizmente não tenho uma foto dos cavalos marinhos, mas temos eu outras. podia ter mandado. Mas é engraçado porque os machos parecem tão um autêntico parto. É engraçado, fazem contrações, é muito engraçado. E realmente têm todo. Por exemplo, há uma inversão sexual até quem tem peixes de aquário vê isso, aqueles peixes de aquário tropicais, que não são peixes da nossa fauna, mas acontece que também acontece isso. Os machos, se tirar um macho de um aquário e ficar só fêmeas, a fêmea mais velha, daqueles peixes, os chamados espada, aqueles peixes que têm chamam espada, aqueles peixes de aquários pequeninos, a fêmea mais velha transforma-se em macho e é capaz de fecundar outra. Que incrível. É uma adaptação. E aí a vida encontrando os seus caminhos, Exatamente. não é? Mas em Portugal continental acaba sendo um laboratório natural para o estudo também das alterações climáticas e dos efeitos que isso está criando nas próprias espécies de peixes, não é? A gente está vendo que em Portugal e no mundo todo, a ameaça é grave às comunidades de peixes, seja por sobrepesca, mas principalmente a alteração climática, porque está mudando o ambiente onde eles vivem. É como nós estamos expostos a todas essas quantidades de agressões e invasões plásticas, ou mesmo o ar que a gente respira está poluído, quer dizer, é o ambiente onde a gente vive que está sendo alterado. E há uma grande preocupação em torno da biodiversidade dos peixes relacionada com essas questões das alterações climáticas. A gente podia falar um pouquinho disso, doutora? Nós já, penso que a nível de peixes fomos pioneiros no mar a estudarmos essas alterações. Nós, desde há muitos anos, estamos a estudar o estuário do Tejo, desde o fim dos anos 70, e então começámos, e reparem, Portugal é importante porque é que nós dizemos que o Portugal é um laboratório ótimo para as alterações climáticas, é um laboratório natural, porque nós temos o estuário do Tejo, no fundo é uma distribuição para a zona subtropical que vem da África e depois para as espécies do Norte. E nós, no estuário do Tejo, começámos a ver, a certa altura, no fim dos anos 80, começámos a verificar que as espécies que existiam, por exemplo, existia muito há duas espécies de linguado no Tejo que existiam na altura e ainda existem, que é o linguado do Senegal, como o próprio nome indica, é mais da zona da África, e o linguado, aquele linguado legítimo,
francamente, quando nós comemos os dois, a diferença, eu pelo menos não noto a diferença. Mas está falando do linguado, mas existe também o sargo do Senegal, que é uma espécie que é nova e que veio da costa, não é literalmente. Exatamente, porque o linguado começou, que é de águas mais frias, aparece muito no norte, começou a desaparecer. E o linguado do Senegal estava encantado de estar aqui cada vez mais. Depois começaram a solha ou patruça, desapareceu quase completamente. A faneca também desapareceu. O ruivo também desapareceu bastante. E aparece uma espécie nova para aqui, o sargo do Senegal, que é um sargo mais pequenino, mas portanto, e começa também a corvina. Foi por causa da presença dessa espécie diferente que as outras se melindraram ou foram afetadas? Não. Tem a ver com a temperatura. Com a temperatura. Porque são, cada espécie de peixe tem um plafond de temperaturas e às vezes até a reprodução dá-se a determinadas temperaturas. E essa temperatura se aumenta muito, e acontecia com o linguado legítimo, começava a não... Eles não põem propriamente no estuário, põem na zona costeira adjacente, mas depois as larvas entram para o estuário. Então eles vão mudando de local. E o que acontece é que agora temos a corvina, eu lembro-me, quando fiz as colheitas para o doutoramento, encontrei duas corvinas pequeninas, que é um peixe que até põe no estuário, que os pescadores chamam roncador, porque os machos, na altura da reprodução, com a bexiga gasosa, começam a roncar, a chamar as fêmeas. É engraçado, porque tem um barulho muito, muito típico. E então, nessa altura, a corvina, que estava quase desaparecida, agora é um peixe que aparece em grande quantidade e para isso até foi boa, a alteração até foi boa. E, por exemplo, foram estimados também que os limites térmicos superiores para um grande número de espécies da costa portuguesa, e verificou que a maioria das espécies tem um limite muito acima das temperaturas máximas esperadas para a costa portuguesa. Elas são resistentes, elas conseguem aturar ou tolerar uma certa carga extra de temperatura. Por exemplo, estava pensando nessa análise de trabalhos que foram feitos, a tainha, que tem um limite térmico superior acima dos 38 graus. Mas quer dizer, uma das espécies da tainha. De uma resistência fabulosa para peixe, não é? E depois tem ainda outros estudos que foram feitos pela Madeira em 2016, não é? Que analisou a vulnerabilidade da dourada. E aí eu gostava que a doutora falasse mais desse nível. Essa Madeira até ganhou o prémio L'Oréal das jovens cientistas agora, é muito boa. Foi uma aluna nossa que fez o doutoramento precisamente sobre as alterações climáticas, a relação com a dourada. A dourada tem problemas porque para a reprodução, as temperaturas que nós prevemos, nós mais precisamente, eu quando digo nós, uma área, são uma série de investigadores, e nós fazemos esse tipo de estudos utilizando também modelos matemáticos. Temos, às vezes, estes jovens são muito bons em modelos matemáticos, mas às vezes também temos matemáticos e estatísticos que trabalham connosco. E verificou-se que no caso da dourada pode haver realmente uma diminuição. Mas o que nós pensamos, grosso modo, é que se as alterações forem mais lentas, nós aqui temos algumas espécies de africanas que começam logo a aparecer no Algarve. Esta história do sargo do Senegal começou a aparecer no Algarve. Águas mais quentes, não é? Depois foi aparecendo, agora pensa-se que uma pescada que acontece, que é a pescada do Senegal, é tudo o Senegal. Que é mais perto, os pescadores puseram-lhe pescada. É onde a corrente busca, mas até o nome latino é Merlúcias senegalenses. A outra pescada daqui é Merlúcias, esta é senegalenses. E então pensa-se que vai começar a aparecer aqui. É uma espécie com bastante interesse comercial. E também o carapau do Cuneno, que também é um carapau muito bom, que eu em Angola, quando ia lá, comia. E tem que considerar também o impacto da diminuição dos caudais dos rios nas espécies costeiras. Isso é outro dado importante. Está tudo interligado. Nós a nível de... Nós estudamos muito realmente as alterações climáticas, temos uma equipe muito boa. A nível de já falarei um pouco a nível de acumulação de plásticos, também temos, a Paula Sobral, que é pioneira a estudar também os plásticos.
mas a nível de peixes ainda não chegámos lá. O que eu achei interessante era justamente o caudal, falando no Tejo especificamente, que é uma localização mais próxima, né? Durante o período larvar dessas espécies, resulta que para essa variável foi encontrada muitas correlações importantes. Por exemplo, a extensão das plumas fluviais na zona costeira vai determinar como aquele ambiente marítimo vai ser conducível ou condutor no transporte das pistas químicas que as larvas utilizam para se orientarem, para saberem para onde vão, para se localizarem e crescerem e se desenvolverem. Isso pode significar que em anos chuvosos essas pistas químicas desaparecem. Pois, quer dizer, mudam. É assim, nós realmente, a nível de... Nós pensamos sempre que as alterações climáticas é sobretudo só a portadíssima temperatura, mas a nível de caudais são extremamente importantes. Reparem, os estuários. O estuário do Tejo é um dos maiores, é o maior de Portugal, um dos maiores da Europa. É extremamente importante como zona de crescimento de juvenis de espécies. E as larvas seguem todo um percurso químico que ainda não estará muito bem estudado, mas que esses caudais são extremamente importantes para as larvas entrarem, para também, por exemplo, os migradores, os peixes migradores, o que nós chamamos, há dois tipos de migradores, há os grandes migradores, que são os atuns, etc., que nós conhecemos, mas há os migradores chamados diádromos, que são as enguias, que toda a gente sabe que estão nos rios e nos estuários, eu vou pôr ao mar dos sargassos, e depois temos os sáveis, as savelhas, etc., que dependem também da água para subir os rios. É muito complexo esta relação temperatura, caudal e a própria vivência normal das fases reprodutivas. Exatamente, não é? E há muita coisa que ainda se desconhece. E, por exemplo, uma coisa interessante que eu... Exato, eu gostava de acrescentar até por causa da palestra da doutora Luísa. Eu estive a ler porque nós realmente, como digo, estudamos lá no mar, estudamos muito os plásticos, só que não, a nível da teia trófica nos peixes, eu estive a pesquisar no Google académico e vi um trabalho publicado há pouco tempo muito interessante, que é os peixes não ingerem só acidentalmente as micropartículas. Há algumas partículas, que eu só li o abstrato do trabalho, não tive a ler o trabalho todo, mas dizem que as partículas, os plásticos ao decomporem-se, emitem odores que atraem os peixes. Passam a ser E portanto, eles devem achar que aquilo é bom para comer também. E isto é gravíssimo, não é? Começa a achar que é comestível, não é? Incrível, obrigada, Então, as doutora. tartarugas também, coitadinhas, não comem as tartarugas, não comem os sacos de plástico transparente a pensar que são medusas. Portanto. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer e um alerta, mais um alerta, não é? Faz favor, doutora Luísa. Obrigada. Nós agora vamos falar com o doutor Paulo Mirpuri. E o doutor Paulo empreendeu... Eu vou começar pela travessia atlântica, porque eu acho que é aí que está o embrião de tudo. Foi o nascimento paralelo da Fundação Mirpuri e foi um embrião de um envolvimento muito pessoal, muito a nível da pele, literalmente, não é? Do Dr. Paulo com a relação dos oceanos e tudo. O Dr. Paulo empreendeu em 2017 uma travessia transatlântica a bordo de um veleiro de alta performance, de alta competição, numa rota entre Cabo Verde e Barbados, em menos de 7 dias. O impacto que essa viagem teve para si, poderíamos falar um pouquinho? Boa tarde. Sim, esta expedição foi uma das primeiras a nível da Mirpuri Foundation e tinha como objetivo um trabalho de fundo que era de mostrar o estado de saúde dos nossos oceanos. E nós escolhemos do lado de cá do Atlântico, Cabo Verde, onde fizemos uma primeira conferência, não só para a população geral, mas também para o poder político, e do lado lá, que chegamos às Caraíbas, a Barbados, mostrar o paralelismo do problema do que se passava do lado de cá com o lado lá.
A escolha deste barco prendeu-se um pouco com os valores da Fundação. A Fundação identifica-se com tecnologia, com inovação, com audácia, e eu queria mostrar que era possível fazer coisas novas, era possível fazer coisas diferentes, e apostamos desde o início no mundo da vela, que é um desporto talvez mais sustentável que existe, e daí ter sido escolhido. E foi um início de um projeto ainda mais ambicioso para levar essa mensagem de preservação e de preocupação com os oceanos, porque dessa travessia, dessa experiência fantástica que teve-se a oportunidade de criar em conjunto com as pessoas da Fundação, surgiu o projeto Turn the Tide on Plastic, que foi um veículo perfeito para divulgar a mensagem da Fundação Merpuri por todos os oceanos, por um mundo melhor, justamente durante a regata da Volvo Ocean Race. E eu gostava agora de apresentar o vídeo, que é para ter uma ideia de como isso foi importante. O vídeo resume tudo, não é? E, efetivamente, quando fizemos a travessia do Atlântico, eu anunciei na altura que haveria de haver uma participação próxima na Volvo Ocean Race, que é a regata à volta do mundo mais conhecida, e nessa altura poucas pessoas levaram o projeto a sério, mas o certo é que 2 anos depois estávamos na linha de partida. E mais importante, levando a bandeira portuguesa, com 2 marinheiros a bordo, 2 velejadores a bordo, 2 jovens velejadores a bordo, que foram o Bernardo Freitas e o Frederico Melo. E a equipa, na verdade, ampliou, ecoou ao redor do mundo o slogan da campanha Clean Seas, das Nações Unidas, para proteger os oceanos. E essa tripulação foi liderada por uma mulher, uma veterana inglesa, uma skipper veterana inglesa, que foi a Dika Fari, a primeira mulher a ter circunnavegado o planeta a favor e contra os ventos predominantes a solo. Durante a regata, foi acionado um programa de sustentabilidade da Volvo Ocean Race, com a parceria principal da Fundação Merpuri, e a tripulação do veleiro Turn the Tide on Plastic realizou uma série de tarefas com cunho científico mesmo, não é? Vamos falar um pouquinho da coleta das amostras do mar, de tudo que eles fizeram? Sim, a escolha da vela, para começar, prende-se com o facto de ser o desporto, um dos desportos mais sustentáveis, e por outro lado é um desporto que liga as pessoas ao mar. E foi esse o mote que levou a que a Merpuri Foundation apostasse neste veículo. Esta plataforma fez com que a mensagem do Turn the Tide on Plastic chegasse, e estou a mencionar estudos independentes, quer da Fundação, quer da organização da Volvo Ocean Race. Esta mensagem chegou a 826 milhões de pessoas no mundo inteiro. Foi uma plataforma de comunicação
potentíssima. Incrível. E, de facto, a Mercury Foundation teve o privilégio de se aliar a um grupo de mídia, um dos mais fortes do mundo, que foi o Sky Group, e mereceu o apoio e também apoiou, por sua vez, o programa Clean Seas e, portanto, o terceiro parceiro neste barco foi as próprias Nações Unidas. Portanto, tínhamos no mesmo barco a Mercury Foundation, as Nações Unidas e um dos principais grupos de média a nível mundial, que era o Grupo Sky. E foi esta parceria que tornou este veículo, esta plataforma, um veículo de comunicação potentíssimo. Nós não podíamos deixar de utilizar este veículo também para estudos científicos. Esta regata, que são 45 mil milhas à volta do mundo, passa por sítios onde cientistas não têm a oportunidade de ir. Vamos para sítios muito remotos e foi uma oportunidade única de recolher amostras em vários pontos dos nossos oceanos, onde barcos de expedição habitualmente, muito raramente ou nunca vão. Nessa rota, exatamente. Nesta rota ao largo do mundo. Então instalamos no barco um aparelho de recolha de amostras de mar. Os resultados eram transmitidos por via satélite para um centro na Alemanha e qual não foi a nossa surpresa, sabíamos que havia microplásticos, nanoplásticos, a nível das regiões costeiras e em zonas densamente populadas, como é o caso da China, na Europa, Estados Unidos. Qual não foi a nossa surpresa que de 86 amostras que foram recolhidas, 93% delas, portanto quase a maioria, revelaram amostras, vestígios de microplásticos. E mais do que vestígios, quantidades significativas de microplásticos. E mesmo no ponto Nemo, e o ponto Nemo é o ponto mais remoto dos oceanos em que as pessoas mais próximas não estão no planeta Terra, mas estão numa estação espacial em órbita sobre o planeta, mesmo aí foram encontradas quantias significativas de microplásticos. Ou seja, aquilo que a doutora Maria José e a doutora Luísa referiram há pouco, foi comprovado de um modo científico, o microplástico está presente em todo o nosso oceano. Exato. E é incrível dizer, os níveis mais altos registrados foram 349 partículas por metro cúbico, justamente na amostra colhida junto ao mar da China Meridional, que alimenta todo o giro do Pacífico Norte. E a segunda maior contagem foi 307 partículas por metro cúbico no Estreito de Gibraltar, onde o Mediterrâneo e o Atlântico se encontram. E na área remotíssima, que é o Point Nemo, foram registradas entre 9 e 26 partículas por metro cúbico. Quer dizer, não tem por onde fugir, não é? Está mesmo por todo lado. Como esses dados foram partilhados entre a comunidade científica internacional? A recolha foi organizada pela Volvo Ocean Race em coordenação com uma associação científica que tem base em Kiel, a NOAA. Exatamente, a Administração Nacional E estes dados Oceânica e foram Atmosférica. apresentados pela primeira vez numa conferência em Lanzarote, nas Canárias, e posteriormente colocadas, como tudo o que a Fundação faz ou patrocina, foram colocadas em bases de dados aberta à comunidade científica internacional. Ou seja, qualquer cientista ou investigador que se interesse por este tema pode ter acesso à base internacional da NOAA e ter acesso aos resultados deste estudo que foi feito. Que mediu os microplásticos, mas não só, medimos a clorofila, medimos os níveis de dióxido de carbono na água, enfim, houve uma série de outros parâmetros, temperatura, etc., que fomos medindo ao longo da rota e que foram disponibilizados para esta base de dados que está acessível à comunidade científica internacional. Pois é, inclusive as condições atmosféricas, temperatura da água, temperatura do ar, etc., tudo isso para dar, inclusive, um panorama mais completo para os próprios cientistas entenderem e perceberem
o ambiente daqueles dados, não é? Uma coisa que me chamou a atenção e que foi muito inteligente, eu achei a ideia do pessoal quando estava criando, porque quando você está em regata, a última preocupação é ter peso mais a bordo, não é? E ter mais tarefas a fazer, porque já é um trabalho incrível 24 horas por dia sem parar. Mas um dos pequenos filtros foram instalados justamente no equipamento dessalinizador da água do mar. E nesses filtros já se encontrou a quantidade de plástico e microplástico que estava acontecendo ali na rota, além dos pontos fixos, especificamente determinados para colher amostras. E isso é incrível, a gente vê que basta um pequeno truque, um pequeno detalhe e a gente obtém muita informação. Na sequência dessa atuação e desse pioneirismo, tanto das Nações Unidas, da Fundação Merpuri, da Volvo Ocean Race e dos próprios velejadores que não estão habituados a fazer isso, não é? A Merpuri Foundation continuará agora a atuar nos oceanos e tem um novo projeto justamente que se chama Racing for the Planet, para a próxima regata The Ocean Race em 2021. Vamos falar a respeito desse projeto? Depois das campanhas bem-sucedidas de cruzar o Atlântico, depois a volta ao mundo, com a campanha do Turn the Tide on Plastic, e termos verificado que realmente a Ocean Race é uma plataforma de comunicação potentíssima para os problemas dos nossos oceanos e do planeta em geral, a Fundação decidiu efetivamente continuar este percurso e lançar uma nova campanha, desta vez virada para as questões ambientais. Quando nós iniciamos a nossa campanha do Turn the Tide on Plastic, virar a maré dos plásticos, o problema era conhecido, mas era pouco falado a nível da opinião pública. E penso que todos nós reconhecemos que de 2017 para cá, o tema tem sido abordado a nível dos mídia de uma forma muito mais frequente. Aliás, outros estudos que nós fizemos, o investimento que foi feito nesta campanha gerou um retorno muito significativo. Se tivéssemos que traduzir em custo publicitário os artigos, os documentários que foram passados nas televisões e saíram nas revistas e jornais, o retorno desta campanha tinha sido superior a 600 milhões de euros. Um valor extremamente significativo e que julgamos que contribuiu de forma definitiva para que o tema fosse lançado no debate público e fosse utilizado para que fosse feito lobby junto do poder político e de quem tem o poder de decisão, por forma a gerar a regulamentação nova sobre a matéria, que visasse a eliminação do plástico de utilização única da nossa vida cotidiana. A gente teve uma série de exemplos disso, foi quase em catadupa. De repente a União Europeia começou a anunciar uma série de medidas que não estavam na mesa, basicamente, não estavam nos planos, não é? Essa situação agora está um pouco mais avançada, porque nós hoje temos informações bastante mais seguras e detalhadas sobre essas mudanças climáticas e o que pode ocorrer se, por exemplo, a temperatura subir mais que 3 graus, não é? O impacto que vai ter. Acho que tem aqui também que a última edição da Regata Volvo foi realmente um turning point. Além de turning the tide on plastic, foi um turning point para a consciencialização. Estas questões estão todas muito relacionadas. Portanto, a passagem do assunto dos plásticos para as alterações climáticas não se faz por um mero acaso. Foi assinado há uns anos um acordo que é o Acordo de Paris, em que uma série de países se comprometeram a tomar medidas para evitar uma alteração significativa a nível da temperatura. Portanto, houve um compromisso de que os níveis de temperatura comparados com os níveis pré-revolução industrial não passassem de 1,5 graus, 2 graus. Mas muito pouco tem sido feito para isso.
E, portanto, esta campanha tem como principal objetivo relançar na opinião pública o debate, porque o nosso poder político e o poder político a nível mundial não atua enquanto não houver pressão política, pressão popular. Cívica mesmo, não é? Portanto, é importante que a sociedade civil, que as pessoas em geral, que as empresas, gerem este movimento que force os governos a aplicar aquilo que de facto já tinha sido acordado em Paris há uns anos atrás. O facto é que se a temperatura do ar e a temperatura dos oceanos subir acima de 3 graus e se nada for feito, isto pode acontecer num horizonte de 100 anos, o que não é assim tanto, estamos a falar dos nossos netos, ainda estarem cá, as consequências para os ecossistemas marinhos e para a vida em geral no planeta Terra podem ser catastróficas. O nível do mar, por exemplo, se a massa de gelo da Antártida, onde estão 90% das reservas de água doce do planeta, se derretessem, só aí era suficiente para que o nível do mar subisse 60 metros. Isso. 60 metros implicaria que a grande maioria das cidades que são costeiras, onde se fixam normalmente as populações em maior número, ficassem submersas, Lisboa incluída. E alguns países, eu estou pensando nas ilhas do Índico e do Pacífico, simplesmente desapareceriam. Essas, não é? infelizmente, Sumiam do mapa. Mesmo sem este aumento de temperatura, com muito menos, ficarão submersas. Há estudos, há projeções que indicam que dentro de 150 anos as Maldivas podem já estar submersas. Exatamente, o risco já está evidente. E agora, um parênteses, passando do lado Mercury Foundation para a Hi-Fly, porque eu acho que o lado empresarial tem um importante papel nisso tudo. Eu gostava de falar um pouco sobre a atitude que a Hi-Fly teve individualmente, enquanto empresa, na eliminação do plástico, e foi pioneira nesse sentido em 2018, na eliminação do plástico descartável a bordo. Então, na área aeronáutica, foi um pioneirismo que resultou em impacto, tanto que o Dr. Paulo esteve numa conferência em Frankfurt, na Alemanha, justamente para falar dessa atitude enquanto empresário numa área altamente competitiva. Na realidade, na Alemanha, e houve uma série de conferências ao longo do ano sobre este tema, porque não basta sensibilizar as populações e o poder político para os problemas. É preciso atuar e dar o exemplo de como é que isso pode ser feito. Nós temos uma empresa, que é a iFly, que é a maior companhia do wet leasing a nível mundial, e que o que faz é alugar aviões a outras companhias aéreas e a governos. Nós reconhecemos que dentro do nosso grupo empresarial temos uma indústria que é poluidora, que emite dióxido de carbono para a atmosfera e que utiliza quantidades maciças de plástico. E tínhamos nas nossas mãos o maior desafio, uma das indústrias que enfrenta o maior desafio a este nível. E quisemos demonstrar que era possível, ainda assim, fazer algo de muito significativo. A nível dos plásticos, o que fizemos foi demonstrar à nossa indústria, estou a falar de uma indústria que gera trilhões de dólares de vendas anualmente, que transporta 4,4 bilhões de pessoas todos os anos e que também gera cerca de 70 milhões de toneladas de lixo por ano, e desse lixo perto de 20% é plástico. Quando viajamos, sobretudo em voos de longo curso, o plástico está em todo lado. Os nossos auscultadores estão envoltos em plástico, a revista de bordo está envolta em plástico, as almofadas estão envoltas em plástico, os cobertores estão envoltos em plástico. O catering, o equipamento de catering é feito de plástico de utilização única. E que depois de um voo apenas vai para o lixo e onde é que ele termina? Termina no oceano, uma boa parte dele. Em aterros também? Uma parte em aterros, outra parte nos oceanos. Nós, efetivamente, lançamos uma campanha sobre a eliminação deste plástico de bordo dos aviões. Fizemos os primeiros voos em dezembro de 2018
E comprometemos que a nossa companhia, no final de 2019, portanto, dentro de 2 meses, teria todos os voos com código de voo iFly sem plástico. Portanto, tivemos aqui 1 ano de adaptação entre os primeiros voos que fizemos para o Brasil, entre Portugal e o Brasil, e aquilo que se passará dentro de 2 meses, que é a completa eliminação do plástico de utilização única de bordo dos aviões da iFly. Quando se altera o procedimento a bordo de uma aeronave, tem que se medir a pegada de carbono desde o início da produção. Não correr, por exemplo, na facilidade de substituir por uma coisa qualquer, porque essa coisa qualquer pode não ser plástico, mas pode ter uma pegada de carbono maior. Dou um exemplo. Suponha que retirou o plástico, que é um material leve, nos talheres do catering, e mete metal. Ok? Não está a usar naquele voo plástico, é bom para a área dos plásticos, mas mais peso nos aviões implica mais consumo de combustível e, portanto, a pegada de carbono aumenta, é um bocadinho como ao cobertor, tapa de um lado e tapa do outro. Portanto, tem que ser feito com muito cuidado a seleção dos materiais. A forma mais simples é a remoção do plástico do corro. Porquê é que precisa de ter uma palhinha de plástico? Porquê é que precisa de embrulhar a revista de bordo em plástico? Porquê é que precisa de ter as suas almofadas em plástico? Há outras alternativas, ou podem ser simplesmente a eliminação, ou, se por uma questão de higiene, há outras alternativas que poderão ter uma menor pegada ecológica. A nível dos talheres, a nossa alternativa mais imediata foi a substituição por produtos biodegradáveis. Utilizamos o bambu, porque o bambu cresce muito rapidamente, tem um custo baixo, é leve, e nos talheres, por exemplo, que falei há pouco, foi uma alternativa. A nível dos copos, em vez de usar copos de plástico no catering, foi utilizado soluções de papel reciclado. A nível, o único componente que não conseguimos na altura eliminar de uma forma eficiente foram as garrafas, as famosas garrafas de plástico. Substituímos porque estávamos em trial e queríamos mostrar que era possível substituir. E substituímos na altura por garrafas de vidro. As garrafas de vidro resolvem o problema do plástico, mas têm uma pegada de carbono maior. Mas é o exemplo de um problema que identificamos, e neste caso não ficamos inertes, não ficamos parados face ao problema, e aliamos os nossos esforços a uma universidade portuguesa, neste caso a Universidade do Minho, por forma a desenvolver polímeros que fossem 100% biodegradáveis e que pudessem substituir as famosas garrafas de plástico. É um trabalho longo, é um trabalho caro, é um trabalho que envolve muitos investigadores e muitos recursos, mas está a ser feito neste momento e eu espero, sinceramente, que dentro de 6 a 8 meses consiga anunciar os resultados positivos que esta investigação trará e que poderá ser a mudança radical da garrafa de plástico para um produto alternativo 100% biodegradável, com o mesmo custo, com o mesmo peso, não indo a fontes de alimentação da população humana, que também é um problema de usarmos bioamidos, por exemplo, e tirar terras cultiváveis que podem ser utilizadas para a alimentação humana, mas temos já identificado os materiais que são possíveis de utilizar. A investigação está em curso, portanto eu não vou debruçar muito sobre ela, mas é possível haver alterações e é possível encontrar alternativas. E é incrível, porque se for esse passo, resolve-se o problema não só na aviação, resolve-se completamente o problema das garrafas de água plástica, por exemplo, né, que é o monstro maior, né, o monstro do plástico maior da história. Incrível. Mas os aviões da iFly, que são umas dezenas, não teriam um impacto desejado. E, portanto, contaminamos, no bom sentido, o resto da indústria e, através da IATA, que é a Associação das Companhias Aéreas, e com a colaboração da Comunidade Europeia, tivemos pela primeira vez, aqui em Portugal,
no verão deste ano, as maiores companhias aéreas do mundo, muitas delas nossas clientes, a Comunidade Europeia e a IATA sentados na mesma sala. Portanto, Isso foi um fórum, companhias aéreas, literalmente, não é? a entidade reguladora e a associação destas companhias aéreas. Todos sentados, aeroportos, empresas de catering. Tivemos neste fórum, que foi um dia inteiro de trabalho, e estavam representados cerca de 50% do tráfego de passageiros transportado. Estavam as maiores companhias, do lado americano, por exemplo, a Delta, aqui na Europa, a Lufthansa, a British Airways, a Iberia, Air France. Do Médio Oriente tínhamos a Etihad, tínhamos a Emirates, do Extremo Oriente tínhamos a Singapore Airlines. Enfim, tínhamos grandes companhias, empresas, as maiores exato, companhias do mundo empresas. vieram a Portugal para ver o que a iFly estava a fazer e seguir o mesmo modelo. E desde então, a maior parte delas desencadeou alterações a nível do seu produto com vista à eliminação do plástico de utilização única de bordo dos seus aviões. Ou seja, nós iniciamos um movimento dentro da nossa indústria que conhecíamos bem, que está a ter um impacto muito significativo a nível mundial. E aquilo que gostaríamos era que o mesmo fosse feito pelas outras indústrias. Nada como o primeiro passo, não é? Nada como o primeiro passo. E a nível do carbono, fizemos exatamente a mesma coisa, a seguir, mas também assumimos o compromisso de que a iFly se tornará numa companhia neutra a nível de carbono, portanto, carbon neutral, até ao final do ano de 2021. Ou seja, ao contrário do que algumas pessoas defendem, que se deve viajar menos, eu acho que essa é uma atitude completamente errada, porque os aviões cheios ou vazios vão continuar a voar, portanto, isso não vai ajudar nada. Portanto, as pessoas devem continuar a viajar. Isso permitirá que a indústria evolua de uma utilização de combustíveis fósseis para motores elétricos. Isso é possível se a indústria continuar saudável. E isso poderá acontecer dentro de 30, 40, 50 anos. Ainda há um percurso tecnológico grande a fazer, mas todos sabemos que o combustível fóssil não é eterno. Vai-se acabar dentro de algumas décadas e, portanto, a tecnologia tem que se adaptar. E a aviação, eventualmente, será substituída a nível dos motores por motores elétricos. E nessa senda, quer dizer, além da atitude na área empresarial, há também uma preocupação científica na Fundação Merpuri que está revelando resultados bastante interessantes e importantes. Houve uma expedição científica a Cabo Verde realizada esse ano que revelou uma série de surpresas na questão da biodiversidade na região, não é? E podíamos falar especialmente a respeito da identificação dos novos gêneros e espécies que ocorreram nessa expedição. A vida marinha é, como a doutora disse há pouco, é fascinante. E nós, dentro das nossas áreas de apoio na Fundação, temos a área da conservação marinha. E Cabo Verde, até por motivos empresariais, é um território que nos diz muito. Foi daí que partimos na viagem transatlântica que falamos no início desta palestra. E quisemos saber qual era a situação a nível dos mares de Cabo Verde e apoiamos uma expedição, desta vez foi com cientistas da Universidade de Biologia Marinha das Canárias, a que se juntaram também professores da Universidade de Havana, em Cuba. Tiveram estes cientistas a mergulhar nos mares de Cabo Verde durante cerca de 1 mês e meio e a fazer um inventário da situação a nível das espécies presentes, comparar, alguns deles mergulharam em Cabo Verde há 20, 30 anos, tinham registros fotográficos, a comparar a evolução dos fundos marinhos desde essa altura até agora. Esse trabalho foi feito há cerca de 2 meses e isto será objeto da produção de um livro e da produção de um documentário que estão neste momento a ser produzidos. Eu tive a oportunidade de mergulhar num dos dias com estes cientistas e ver como é que se fazia a recolha destas espécies, como é que se identificavam as novas espécies e, neste caso, nesta expedição, inclusive, identificamos alguns novos géneros, portanto, um pouquinho
pouquinho acima das espécies. O professor Jesus Ortega, que é o líder dessa expedição, e essa equipa descobriu, além de já ter descoberto, e aliás já tinha descoberto pelo menos 812 novas espécies marinhas e participou de pelo menos 26 missões de pesquisa científica anteriormente. Nessa expedição em particular, ele descobriu essa espécie marinha e denominou mirpurina, em homenagem à Fundação Mirpuri. E já foram identificadas várias espécies desse gênero desde então. Nesse mergulho do ano passado, o professor Ortega também descobriu uma outra espécie brilhante e colorida, muito engraçada, que denominou Mexicromis Paulo Mirpuri, em homenagem ao Paulo Mirpuri, porque a conservação marinha tem sido um dos pilares da Fundação Mirpuri e essas descobertas vêm contribuir de uma forma incrível para a biodiversidade, o conhecimento da biodiversidade nas ilhas, que vai ajudar a criar e proteger uma série de principais habitats e ecossistemas. Eu me lembro aqui do projeto do mergulhador português, o Artificial Reefs, que é uma repopulação de uma área da ilha que estava completamente virando um deserto, não é? Vamos falar um pouquinho mais dessa conservação marinha como um dos pilares da Mirpuri Foundation? Sim, a conservação marinha é efetivamente uma área transversal ao trabalho da Fundação. E das 6 áreas da Fundação, que não é só a conservação marinha, mas temos a conservação animal, a medicina, a aeronáutica, a solidariedade social e as artes, tudo que são programas que cruzam estas áreas, nós privilegiamos. E a conservação marinha cruza muito com a área da medicina. Nós já falamos aqui, nesta palestra, por exemplo, de como é que os plásticos jogados no oceano alteram os ecossistemas marinhos, provocam a morte por asfixia das tartarugas. A doutora Maria José Costa também mencionou este aspecto. E a menos que queiramos ficar a comer tainha, com que parece ser uma das poucas espécies recheada de plástico, não é? de plástico, daqui a alguns anos, se quisermos manter a diversidade marinha, é efetivamente muito importante que continuemos a apoiar este tipo de programas. E uma das formas de o fazer é justamente através de programas de regeneração dos oceanos. Nós temos em análise, em estudo, um projeto muito inovador que passa pela replantação de algas marinhas, que visa, por um lado, dinamizar, enriquecer a vida marinha, aumentar a biomassa, e, por outro lado, servir para captar carbono e assim conseguir certificar no mercado de carbono e poder ser utilizado pelas indústrias poluentes para a neutralização dos seus efeitos. Exatamente. E com isso alimentar novamente os oceanos, ou seja, criar aqui um sistema de feedback positivo. Nós lançamos a semente, uma área que antes era um deserto transforma-se numa reserva marinha, tem a possibilidade ainda de sequestrar carbono. Esse carbono sequestrado pode ser vendido no mercado de carbono e gerar receita, que por sua vez pode ser investido no alargamento dessas reservas marinhas. Cria-se um lucro, e não só, não é? Sabia, por exemplo, que se as vacas, que são responsáveis por 16% das emissões, mais do que os automóveis ou do que a aviação, as pessoas não têm noção disto, mais do que os automóveis ou que a aviação, as vacas são responsáveis por 16% das emissões. Sabia que se forem alimentadas com algas, há estudos que naturalmente poderão necessitar de ser aprofundados, mas os resultados preliminares indicam que o nível de emissões das vacas pode baixar em 90%. Ou seja, os oceanos podem ser muito bem uma fonte de soluções para alguns dos problemas graves que nós atravessamos. E prementes, porque são problemas que estão mesmo em cima da mesa e em cima da hora têm que ser resolvidos, é incrível. E para finalizar, como você experimentou situação extrema em lugares extremos, como foi a expedição ao Polo Sul, em uma região tão remota,
Essa empreitada foi única, aconteceu recentemente, foi em janeiro desse ano, não é? Quando você e o seu irmão Luiz chegaram ao Polo Sul Geográfico, e mais uma expedição da Fundação Mirpuri para aumentar a consciencialização do público sobre a ameaça do aquecimento global. E não há sítio mais evidente, não há ambiente mais fácil de se ver o impacto e essas alterações a acontecerem já, não é? E esse é um grande perigo. Eu gostava que você contasse para nós o que você viu. Nós já tínhamos e sentiu. estado um ano antes no Everest, onde tínhamos, Pois, no Himalaia. nos Himalaias, no Nepal, e onde tínhamos verificado níveis de gelo preocupantes. Nós tínhamos ido visitar algumas regiões dos Himalaias, acabamos no Everest, depois o meu irmão Luís acabou por ir ao Annapurna também, e fomos observando de uma forma sistemática que os glaciares estavam muito reduzidos. Eu lembro-me perfeitamente de uma imagem que ficou gravada, de que havia uma escada de metal que terminava anteriormente num glaciar e que agora essa escada estava a cerca de 10 metros do nível em que estava o glaciar. Falando com as populações locais, não tinha sido assim há tanto tempo. E quisemos ir verificar o que é que estava a passar na Antártida também. E foi por isso que organizamos, 2 anos depois, esta expedição à Antártida. Então, criamos o nosso campo base no interior da Antártida. Tínhamos pusemos alguns aviões sobre skis, skidus, skis, bicicletas, uma série de instrumentos que nos permitissem explorar a região. E, logo que o tempo permitiu, acabamos por avançar para o Polo Sul. Primeiro aproximamos-nos num pequenino avião com skis e depois em skis. E perto do Polo Sul existe uma estação científica americana. E essa estação mede os níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Nós estamos na zona seguramente mais remota do planeta, ela está implantada de tal forma que será o ar eventualmente mais puro do planeta e, portanto, é muito bom para medir as concentrações do dióxido de carbono na atmosfera. E eu observei, nessa visita que fiz, havia um aparelho muito sensível que media continuamente os níveis de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E todos os dias, que foi possível, aquilo é um gráfico computadorizado, e foi possível, andando para trás, verificar que todos os dias eram atingidos novos recordes. Todos os dias. Isto é preciso que se diga. Quer dizer, todos os dias há novos recordes de carbono na atmosfera. Meu Deus, na Antártica, no Polo Sul. E a Antártida, apesar de ser uma zona tão remota, e estamos a falar do Polo Sul, mesmo nos confins do mundo, mais longe não se pode ir. Não dá para ir mais longe, exatamente. É possível observar, obviamente isto é derivado das correntes a nível da atmosfera, a nível global, e permite identificar realmente este incremento diário a nível das concentrações de carbono, com todos os efeitos que isso tem, a nível do efeito dos gases, do efeito estufa, a nível o buraco do ozono, da acidificação dos oceanos, a nível das alterações climáticas que isso provoca, a nível do gelo das calotes polares, enfim, uma série de efeitos e é curioso que era uma estação americana, e, portanto, os americanos que atualmente não têm estas alterações climáticas muito na agenda política, mas não é por falta de conhecimento, porque os cientistas que lá estavam eram americanos, havia cientistas de muitas nacionalidades, mas a base era americana, com cientistas americanos. E aí a gente vê a separação dos poderes políticos, da ciência e da população. Quer dizer, essa informação não chega na população, não é suficientemente forte para afetar os políticos e o conhecimento está lá, a evidência está lá, está registrado, não há como fugir disso, não é? Eu agradeço imenso, Dr. Paulo, essa participação, essa partilha conosco dessas experiências tão fantásticas. Agradeço também a presença de vocês, agradeço os organizadores do Green Fest, esse festival que continua firme e forte na sua 12ª edição, agora na área da Nova. Agradeço a Nova. E Dr. Pedro Norton de Matos continue a lutar por essa parte mais green
e blue da nossa vida. Muito obrigada, boa tarde. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.